3. A oração com a unção. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14. Este versículo deve ser lido junto a uma passagem de 1 Coríntios 11, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Versos 29 a 30. Existem muitas razões que explicam a enfermidade, algumas se explicam por uma infração das leis fisiológicas naturais, outras pela infração da lei do corpo de Cristo. Se um cristão não discerne o corpo e não segue a lei do corpo, ele sofrerá debilidade e enfermidade. Com uma enfermidade deste tipo, terá que pedir aos anciãos para que venham até ele. Estes anciãos são estabelecidos por Deus na Assembleia local. São membros representativos. Representam o corpo de Cristo na localidade. Eles virão e ungirão ao enfermo com azeite. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Salmos 133:2 VRC. No sacerdócio anterior, derramava-se o azeite sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote, e o azeite descia da cabeça até a orla das suas vestes. O azeite de Deus está sobre a cabeça de Cristo, porque ao Filho foi-lhe concedido o Espírito Santo. Deste modo, os cristãos recebem a unção debaixo da cabeça de Cristo, seu sumo sacerdote. Por que esta pessoa enferma pede aos anciãos para que venham ungí-la com azeite? Quando uma pessoa está enferma, você pode saber imediatamente que enfermidade ela tem, se souber o medicamento que o médico tem lhe receitado. Aqui na carta de Tiago, o apóstolo diz-nos o que Deus tem receitado ao enfermo. O enfermo deve pedir aos anciãos para que venham ungí-lo com azeite. A unção com azeite é aquilo que se tem receitado para o seu caso de enfermidade. Então, por que esta receita? Porque ele tem perdido a unção. Se tivesse permanecido em seu lugar adequado como membro, não teria perdido a unção e não teria caído enfermo. Porém, por não ter discernido o corpo, está enfermo. Sob estas circunstâncias, que farão os anciãos? Porão o enfermo outra vez debaixo da autoridade da cabeça e farão com que volte à vida do corpo. Se o crente vive no corpo, não perderá a unção, porém, se anda fora do corpo, ou cairá enfermo ou morrerá. Entendemos disto que agimos bem se discernimos verdadeiramente a vida do corpo e vivemos dentro do mesmo. A enfermidade que se menciona em Tiago 5 é, pois, uma enfermidade especial. Como sei que uma enfermidade especial e não uma enfermidade comum? Sei porque no versículo seguinte o apóstolo escreve, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. V 15. Que pecado ele cometeu? Aqui, seu pecado deve ter sido de deixar o corpo de Cristo. Se o pecado cometido fosse de natureza pessoal, tudo o que ele deveria fazer seria confiar no sangue precioso e, se fosse necessário, confessar seu pecado às pessoas afetadas, e tudo teria sido solucionado, então, teria sido perdoado. Nesse caso, não teria necessitado que os anciãos chegassem e ungissem-lhe com azeite para receber o perdão. A unção com azeite por parte dos anciãos não pode tirar o pecado, é o sangue de Jesus o que lava os pecados. De todos os modos, o que se escreve aqui é que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, e este perdão vem por meio da oração dos anciãos. Deste modo, este pecado é diferente do pecado comum. Este é o pecado da desarmonia com o corpo. Este tipo de pecado não será perdoado mesmo que o próprio enfermo ore a Deus. Ele necessita dos irmãos, necessita que os anciãos venham e orem por ele. Somente então será perdoado. Ele necessita da ajuda dos demais. O próximo versículo é muito especial. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Por que se menciona aqui confessai os vossos pecados uns aos outros? Simplesmente porque existe algo que não vai bem no corpo de Cristo, e portanto é necessário confessarem-se uns aos outros os seus pecados. O enfermo tem que confessar seus pecados aos anciãos, e vice-versa. Isto nos mostra que, quando um membro está equivocado, o corpo inteiro é responsável. No corpo de Cristo, se um membro está enfermo, então os anciãos da igreja inteira têm a responsabilidade. Talvez os anciãos não mostrem suficiente amor ou cuidado. Todos têm que confessar este pecado. A pessoa enferma, certamente, também deve confessar seu pecado, o pecado de ser independente e de manter-se sem comunicação com o corpo. Eles não apenas devem se confessar uns aos outros, mas também devem orar uns pelos outros. Os anciãos orarão de novo pelos enfermos e os enfermos orarão pelos anciãos. Isto mostra suficientemente a necessidade de amor e humildade na igreja.
Quando uma pessoa aparta-se assim do corpo, ela não só está enferma fisicamente, mas também está morrendo espiritualmente. Porque, quando alguém não está em contato com o corpo, está fora da unção. Quão importante é que esta pessoa veja a necessidade de voltar à unção e ao corpo. 4. A revelação que Paulo recebeu ao arrepender-se. Atos 9 mostra-nos que, no tempo do arrependimento de Paulo, a revelação que ele recebeu possuía dois aspectos. Ao avançar pelo caminho em direção a Damasco, uma luz do céu caiu sobre ele. Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor estava dizendo: por que me persegues? Ele não estava dizendo: por que persegues aos que creem em mim? E assim, Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Então, o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 33. Nesta ocasião, o Senhor mostrou a Paulo que todos os que creem nele são um com ele. Este foi o primeiro aspecto da revelação de Deus a Paulo, a saber, a íntima e indivisível unidade entre a cabeça e o corpo. Paulo foi o primeiro homem da Bíblia que viu o testemunho do corpo de Cristo. Ninguém pode tocar em um membro sem, por sua vez, tocar na cabeça. Por esta razão, jamais pensemos que podemos pecar contra nosso irmão sem pecarmos ao mesmo tempo contra Cristo. Tenhamos sempre presente que quem toca no membro do corpo, por menor que ele seja, toca também na cabeça do corpo. O que é maltratado é o membro, porém quem sente é a cabeça. Paulo foi um homem a quem Deus utilizou muito. Entretanto, no caminho para Damasco, o Senhor disse-lhe: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. V6. O que o Senhor dizia com isto era o seguinte: eu não lhe direi o que você deve fazer, mas outro lhe dirá. O Senhor utilizou outra pessoa para comunicar a mensagem a Paulo. Esta é uma revelação do corpo, e este segundo aspecto da revelação de Deus a Paulo tem tanta importância quanto o primeiro. No primeiro dia da salvação de Paulo, o Senhor revelou-lhe a lei ou o princípio do corpo. Ainda que Paulo tivesse que ser um vaso muito frequentemente utilizado pelo Senhor, entretanto, o Senhor utilizaria outros para ajudarem a Paulo. Deste modo, jamais pensemos que não precisamos depender dos demais, como se recebêssemos tudo diretamente de Deus, somente e unicamente assim. Na verdade, isto não é para ensinar-nos que devemos obedecer cegamente aos demais, mas sim é para advertir-nos que não devemos exaltar-nos com o pensamento de que exclusivamente nós recebemos a palavra de Deus, e para advertir-nos que não podemos solucionar todos os problemas sozinhos. Atentemos para o que ocorreu a Paulo. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levarão-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Versos 8-9. Paulo já havia entrado na cidade, porém durante 3 dias ninguém veio dizer-lhe o que tinha que fazer. Que teria acontecido se Paulo tivesse ficado impaciente? Depois de 3 dias, entretanto, Ananias chegou. Quem era este Ananias? Antes deste ocorrido, nunca havíamos visto ou ouvido seu nome, e, ainda depois, nunca ouviremos nada mais dele. Ananias não era um homem de fama, entretanto o Senhor dirigiu-o com autoridade e utilizou-o para ajudar um dos maiores apóstolos. O entendimento de um grande apóstolo foi aberto não por si mesmo, mas sim por um irmão que era pouco conhecido. Quando Ananias viu a Saulo, pouco depois conhecido como Paulo, pôs sobre ele as mãos e disse-lhe: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. V17. O fato de Ananias ter posto suas mãos sobre Paulo e chamado de irmão Saulo foi para ensinar a Paulo o que é o corpo. E o fato de Paulo ter sido cheio do Espírito Santo foi para levá-lo para debaixo da unção. Muitas vezes, a direção do Espírito Santo em nós é conduzir-nos a aceitarmos a direção de outro irmão e a ajuda dos demais. Se não aceitamos a ajuda do outro, perderemos muito do que o Senhor tem destinado a nós. Alguns cristãos decidem tudo por seu próprio sentimento pessoal. Onde, pois, fica o corpo? Estes crentes vivem inteiramente na esfera individual, não veem nem experimentam o corpo. Os irmãos devem se lembrar de seu próprio passado e recordar quantas das ações que têm feito pertenciam à esfera do corpo. Cada um de nós precisa ver isto, que eu sou membro, que estou constrangido pelo corpo, que receberei ajuda dos outros membros da igreja, que Deus, agora mesmo, está nos ensinando o que é o corpo, a cada um de nós. Entretanto, qual é o tipo de pessoa que percebe ao corpo? É uma pessoa que busca comunhão, que teme por saber que ela por si só se equivoca, e que não se atreve a agir independentemente. Esta é a pessoa que tem percebido o corpo. 5. O juízo dos irmãos. As seguintes palavras de Mateus 18 são muito maravilhosas: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-la entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Versículos 15, 16. O que se diz nesta passagem não é se você mesmo está se dando conta de que algo não está indo bem, mas que, se 2 ou 3 irmãos disserem que você tem pecado, então você deve ter pecado. A ênfase está sobre se existe algo pecaminoso, e não se você sente que existe algo pecaminoso. Suponhamos, por exemplo, que um irmão declare a você: você tem pecado contra mim em certo assunto. Porém, você mesmo não tem se inteirado de que existe algo pecaminoso. Deste modo, você vai orar. Depois de orar, você não tem consciência de nada pecaminoso. Assim, você vai e diz ao seu irmão o seguinte: ainda que você diga que tenho pecado contra você, eu não vejo isso. Tenho orado, e, contudo não tenho consciência de ter lhe causado dano. Não oro de maneira descuidada. Tenho orado verdadeiramente sobre este tema. Não tenho consciência de nenhum pecado. Não é que eu não queira reconhecer um pecado, pelo contrário, tenho desejo de confessar qualquer pecado. Entretanto, não vejo nenhum pecado aqui. O seu irmão, então, irá falar com outros irmãos. Depois de ouvirem o assunto, eles virão a você todos juntos e lhe dirão que você tem pecado. Sendo uma pessoa humilde, você não se negará a confessar o pecado, porém não pode confessar nesta situação, visto que não vê nenhum pecado. Deste modo, você vai orar de novo, porém ainda não há nenhuma mudança no seu sentimento interior acerca do assunto. Entretanto, o Senhor diz que se os seus irmãos juntos dizem que você tem pecado, então você deve ter pecado, tanto se você vê isso como se não vê. Outro versículo de Mateus 18 esclarece ainda mais este assunto. Ele nos mostra a razão pela qual devo ter pecado, mesmo quando eu não sinto assim, ainda que os irmãos me digam que é assim. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. V 20. Existem alguns que tomam este versículo como uma promessa. Isto não está certo. O Senhor não nos dá este versículo como uma base para pedirmos sua presença. O que este versículo da Escritura diz é que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará no meio deles. O fato de estarem reunidos juntos no nome do Senhor significa o abandono do individualismo, isto é que agora nada é conforme ao indivíduo em si, e significa também posicionar-se sobre a base do corpo de Cristo. Visto que Cristo está em todos eles, então Ele está no meio deles. Onde 2 ou 3 negam-se a si mesmos e estão a favor de Cristo, o Senhor se manifestará. A verdadeira harmonia expressa o corpo. Se nos encontramos sobre a base do corpo de Cristo, então a autoridade do Senhor está presente. Com Cristo no nosso meio, podemos representar o corpo. E, portanto, quando outros irmãos veem o pecado que você mesmo não vê, você deve escutar aos 2 ou 3 em vez de a si mesmo. Isto não significa que você deve escutar cegamente as palavras dos demais. Somente se aqueles 2 ou 3 irmãos verdadeiramente negam-se a si mesmos e estão reunidos no nome do Senhor, então se pode considerar sábio que você aceite o juízo deles em vez de confiar no seu próprio juízo. Na igreja, existem 4 classes de pessoas que representam o corpo. 1. Os apóstolos. 2. Os anciãos. 3. Um crente individual enviado especialmente pelo Senhor, como foi o caso de Ananias que foi enviado especificamente para falar a Paulo. E 4. 2 ou 3 crentes que se negam a si mesmos e reúnem-se no nome do Senhor. Estas 4 classes de pessoas representam o corpo. No caso de que você tenha cometido algum pecado, o Senhor pode lhe enviar um crente especialmente só para informar-lhe sobre o seu pecado. Se você não escuta a um crente sozinho, este dirá isso a 2 ou 3 mais, e estes 2 ou 3 crentes, por sua vez, virão falar com você. Se ainda assim você resiste e não escuta, você necessita da ajuda dos anciãos. Você mesmo não pode se permitir atuar de forma independente. Em muitos assuntos que não você pode resolver, você necessita recorrer aos anciãos e aos apóstolos, porque eles têm sido escolhidos especialmente pelo Senhor para representarem o corpo. Os apóstolos e os anciãos devem ser notificados com respeito a assuntos importantes, para que possam lhe ajudar em caso de situações complicadas. Não temos de desprezar o corpo nem tampouco os que o representam, de outra forma, não poderemos viver a vida da igreja. Que o Senhor nos dê não só a revelação do corpo para podermos ter o testemunho do corpo, mas também graça para submetermos-nos aos que representam o corpo. Depois que uma pessoa tem recebido a salvação, deve ser introduzida imediatamente na comunhão do corpo de Cristo. Que o Senhor nos capacite para obedecermos ao corpo bem como para obedecermos a Ele mesmo. Que Ele nos salve da ação individual e independente e deixemos viver plenamente a vida do corpo de Cristo.